Quem é Yahvé? É uma pergunta complicada. Imagino. É muito, muito complicada. Eu começaria dizendo assim, que é um objeto ausente, como diz o Carlo Ginzburg, né? Então, quando você lida com um objeto ausente, a resposta só pode ser indiciária e ela sempre está sujeita à prova retórica. Tem um outro livro do Carlo Ginzburg, Relações de Força, um espetáculo. Ele entrou em discussão com historiadores pós-modernos e a resposta dele aos historiadores pós-modernos é Relações de Força, cuja tese é a seguinte: em história não tem prova laboratorial, é prova retórica. Mas a prova retórica é prova, mas é retórica. Assim como nos tribunais, né? A gente leva tão a sério a prova retórica que a gente mantém no Brasil quase 1 milhão de pessoas presas por prova retórica. Não, no tribunal é prova retórica. É o convencimento do juiz e o convencimento do júri com base nos indícios. O crime não foi testemunhado pelo juiz nem pelo júri. Então, eu não desmereço a pesquisa de objetos ausentes e eu não sou um pós-moderno que dou de ombros. A questão é, Yahvé chegou a nós e, chegando a nós, a tradição existe. A pergunta é, o que está por trás da tradição? Tem uma plataforma na internet chamada ResearchGate, researchgate.net, onde pesquisadores colocam os seus trabalhos acadêmicos. Eu tenho lá 85 textos, artigos nas revistas Qualis do Brasil, na minha época de professor e coordenador do doutorado, e lá tem um artigo que eu escrevi a convite de um professor da UFES, a Universidade Federal aqui do Estado do Espírito Santo, uma coletânea do livro que ele organizou sobre mobilidade, né, migração, e aí eu fiz um artigo, escrevi Yahvé como um Deus outsider. Você tem indícios na Bíblia e você tem indícios arqueológicos de que Yahvé não é um Deus originalmente judeu, porque o judaísmo é uma invenção. O povo judeu é uma invenção. Você tem Israel no norte, o livro do Israel Finkelstein, com o Neil Asher Silberman, a Bíblia Desenterrada, assentou a tese de que Israel e Judá nunca foram o mesmo povo. A história de Abraão até o reino dividido é ficção, inteira ficção, completa ficção. Judá era um povo e Yahvé era Israel era outro povo. Israel, o sufixo que tem no nome não é Yahvé, é El. Yahvé não é El. El é o Deus de Canaã, o que significa que o Deus original de Israel era o Deus cananeu. Uhum. E o Deus cananeu será superado em algum momento por Yahvé. Já Judá não. O nome Judá, o sufixo, já é parte das consoantes do nome Yahvé. O problema é que Yahvé originalmente não é um Deus judeu, no sentido de que ele é um Deus originário do povo santo, povo bíblico em Canaã. Tanto a Bíblia, você vai em Juízes 5, Abacuque 3, já são unânimes em colocar Yahvé vinculado ao extremo sul do corredor palestinense, território árabe. O Juízes 5 fala de Seir, o Monte Seir, que é a montanha de Edom. Abacuque 3 fala de Parã, monte, fala de Temã. Ou seja, nas falas do Êxodo, é tão forte, mas tão forte a tradição de que Yahvé vem do extremo sul, que para montar a ficção do Êxodo é uma ficção completa. Não tem nada no livro do Êxodo que seja histórico. Nada. Mas a tradição é tão forte que o narrador teve que pegar Moisés, que estava no Egito, levá-lo para a terra dos Amalequitas, ou seja, aquele território ali de Edom, para ele se encontrar com Yahvé,
para poder voltar para o Egito, para libertar o povo, para voltar para o território de Edom. Você tem um achado arqueológico, Kuntulet Ashrud. É o mais espetacular achado arqueológico nesse campo, porque ele é do século IX, talvez século VIII. Há quem empurre para o século X, mas vamos ser moderados, século IX. E tem uma inscrição que fala assim, o Yavé de Temã e o Yavé de Samaria. Lascou-se. Porque Juízes fala de Temã, Abacuque fala de Temã, e agora nós temos um achado arqueológico que vincula Yahvé a Temã. Então, originalmente, Yahvé não é Deus de Canaã. Entenda as implicações disso. É ironia. Yahvé é um Deus originalmente árabe. Uhum. Ele estava, em algum momento, lá no território Amaleque, dos Recabitas, dos Edomitas, o extremo sul do corredor palestinense. E aqui é um negócio curioso e talvez um ponto fraco, nevrálgico dessa reconstrução, porque é muita coincidência. Que, por isso, pode estar errado em algum aspecto o que eu estou dizendo, no todo ou em parte. Porque esse Deus que estava no extremo sul, ele vai se tornar Deus em Israel, que era uma nação, vai se tornar Deus em Judá, que é outra nação completamente diferente. Ou seja, isso nunca aconteceu. Então, será se essa reconstrução está correta? Mas a reconstrução que eu faço. Me parece que Yahvé entra no território de Judá, porque a tribo Judá, atenção, é árabe. Os judeus são uma tribo recabita, amalequita, aquelas pequenas tribos guerreiras ali do extremo sul, que já eram portadores do culto de Yahvé. Como diversas tribos, eles entram no território que estava ocupado pelos camponeses, provavelmente os abramitas, de fato, porque nem Israel, nem Judá são abramitas. A declaração de que Abraão é pai de Israel e Judá é falsa, é uma mentira histórica, é uma construção ideológica dos judaítas que voltam da Babilônia. Os abramitas eram outro contingente populacional. Você mostrou no início que a gente conversava fora do ar, o livro do Mário Liverani. Nesse livro que você mostrou, se não me falha a memória, página 52, mas eu não tenho certeza, ele assenta a hipótese mais extraordinária que eu já li na vida sobre a origem... 52, tá certo. Isso. Sobre a origem de Abraão. Ele diz que tem uma estela de Sete, século XIII, mais ou menos, que menciona um povo Raham, aí junto com outros povos, no corredor palestinense que o Egito teria conquistado. Então, ele levanta a especulação, o Liverani, de que Abraham, na verdade não é um nome, virou um nome forçado, mas era uma expressão, o pai dos Raham, o Av, ele fala o Avu, né? Avu Raham, mas o Abraham. Eu peguei essa tese dele, desenvolvi e chego à conclusão hipotética, especulativa. Não a defenderia numa tese, a não ser se eu tivesse uns 3 anos para sentar e me dedicar, de que você tem 3 contingentes: Israel, os abramitas, sendo ou não os Raham, e o judaíta. O abramita é adorador de El Shaddai, Israel é adorador de El, e o judaíta, Yehudá, entra no território dos camponeses, dos abramitas ali em Judá, e da população que estava lá, os cananeus, um deus guerreiro, portando Yahvé, que é mais um deus. Eles conquistam Jerusalém, uma sacada genial. Jerusalém se torna território culto de Yahvé, e assim Yahvé chega em Jerusalém. No norte, nós não podemos desviar de Kuntulet Ashrud, porque arqueologicamente Yahvé está vinculado a Temã e Israel. Como pode? Então, eu defendi 2 hipóteses, 2 possibilidades. Há uma tradição em Israel de um êxodo, que não tem nada a ver com o livro do Êxodo. O livro do Êxodo é um midrash
em cima dessa antiga tradição, inflacionado em todos os aspectos. Aqui eu indicaria o livro do Frank Kruzman, A Torá. Ele menciona que a tradição original do Êxodo não tinha nada a ver com a lei. Então, uma hipótese, um grupo, que não era Israel, sai do Egito, passa por Edom, encontra Yahvé, pega Yahvé, contorna a Transjordânia e entra em Israel. Então, esse grupo do Êxodo introduz Yahvé em Israel e, com o passar do tempo, Yahvé acaba destronando o elo e se tornando o Deus de Israel. Então, duas entradas. A outra hipótese era casamento dinástico, né? Então, não descartaria. E também não descartaria que as duas coisas tenham acontecido, né? Quando Yahvé entra em Israel pelo casamento dinástico, ele já encontra Yahvé lá, porque um grupo ancestral teria levado ele para lá. Mas nesses dois casos, Yahvé não é Deus de todo. É mais um Deus que entra, mas, curiosamente, sempre vinculado à coroa. Então, o fato de ter sido Deus da coroa acaba fazendo com que ele se perpetue no território. Então, para resumir, Yahvé, originalmente, para mim, é um deus árabe. Tem um pesquisador lá na Europa que tenta recuperar. O esforço dele é louvável. A conclusão a que ele chega é ridículo. Qual seria o significado das consoantes, sendo que o nome não é hebraico? O nome é árabe. Pré-árabe, né? Eu estou falando árabe de propósito, mas na verdade é pré-árabe. Mas, na verdade, no canal eu levantei uma hipótese, porque a palavra árabe vem de Aravá. É toda aquela formação rochosa que caracteriza o extremo sul do corredor palestinense. Então, assim como o hebreu é o antepassado de Abraão, né? O Ivri. E engraçado, porque as consoantes são parecidas, né? Aravá, Ivri. Mas não é exatamente o mesmo termo, não. Então, é um deus estrangeiro que acabou entrando em Judá por um percurso, entrou em Israel por outro percurso, aí, por uma coincidência desgraçada, Israel é destruído e Yahvé entra em Judá. A partir daí, uma construção comunitária, mas ainda politeísta, ainda ancestral. No retorno da Babilônia, por alguma razão, eles inventam a classe sacerdotal, a teologia do único Deus, que se pode, não o único Deus que existe, eles eram politeístas, mas o único Deus que nós vamos adorar. E aí começa uma história doméstica e domesticada de Yahvé. Antes do cativeiro babilônico, é uma história normal de desenvolvimento das divindades, as migrações, das tradições. No período pós-exílio em diante, aí já é a castração e adestramento teológico de uma personalidade controlada pelo Templo de Jerusalém. Aí é uma história completamente diferente. Então, para responder quem é Yahvé, a contra-pergunta deveria ser: quando? Em que momento da história? Na origem, um deus guerreiro do extremo sul do corredor palestinense. E aqui eu recomendaria, se você ler um livro de Sociologia da Religião, do Joachim Bosch, um bom livro. Tem um capítulo que ele faz uma sociologia das tradições religiosas da África e ele gasta um tempo sobre Ogum. E você lê o texto, você tira Ogum, bota Yahvé, é a mesma coisa. Parece que está falando de Yahvé. Porque ambos eram deuses guerreiros, né? Os mesmos símbolos, o machado, o raio. Então, um pequeno deus guerreiro que teve uma história surpreendente no norte e no sul por caminhos completamente diferentes, que depois tem uma outra transformação com os sacerdotes, que depois vai ter uma outra transformação no Novo Testamento, e acaba se tornando, como diz o Edgar Morin, num processo megalomaníaco, noológico, sem precedentes, mata todos os deuses e se diz o único Deus existente. E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.